Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. A gente vai falar novamente sobre o Grupo Mateus, né? Uma empresa que falamos bastante, é um IPO mais ou menos recente, mas nos vídeos de resultado, né, que a gente acabou de fazer, acabou que passou meio batido, né? Mas é uma empresa legal. Vamos aproveitar para discutir uns conceitos aqui de empresas que crescem muito rápido, tá? É um exemplo bem interessante para a gente aprender algumas coisas. Enfim, Grupo Mateus, o grupo varejista do Nordeste, né, especificamente ali do Maranhão, agora expandindo para outros estados. Maranhão, no Pará já está estabelecido, expandindo para o Ceará, Piauí, e teve uma novidade aí de expansão também. Esse é uma empresa que estava crescendo, né, tava a alavancagem operacional perfeita, ele crescia mais ou menos 30% receita, mais ou menos 40% EBITDA, mais ou menos 50% lucro, né? Então sempre falei isso várias vezes. Esse trimestre não veio assim, né? Então por isso que é interessante a gente discutir. Tem abertura de lojas, que é o ponto. Então assim, toda empresa você tenta descobrir qual que é o ponto-chave dela, né? O que ela tem de especial que vai fazer você ser sócio. Tudo bem, aqui você pode, né, alegar que ele tem um apelo regional, uma marca e tal, mas o plano para ser sócio do Grupo Mateus é esse crescimento, essa expansão deles, tá? A tese de investimento é você investir numa empresa que está crescendo muito rápido e expandindo o resultado, tá? Então, ela tem que entregar crescimento. Se o dia que ela parar de crescer, aí é outra conversa, tá? Então, eles seguem abrindo lojas, a receita continua crescendo bem, 25%, um pouco abaixo do que vinha, mas ainda bom, né? Isso pode ser explicado porque o segundo trimestre de 2020 ele foi muito forte, né? Ao contrário do senso comum, ao contrário das outras empresas na pandemia, como tinham muitas lojas básicas, supermercado, atacado, vendeu muito no segundo TRI de 20. Então é um resultado bom ainda o crescimento do top line. O EBITDA que não cresceu, né, que ficou flat, aproximadamente igual, e o lucro líquido também. Então aqui que deu uma assustada no pessoal no resultado, já que era uma empresa que estava crescendo um lucro muito rápido, assim, 40%, 50% ano contra ano, e foi o primeiro TRI que não veio um crescimento tão forte. Mas vamos ver os itens aqui um por um para a gente descobrir o que aconteceu. Tá. Então eu falei lá que tinha uma surpresa não, né, mas novidades quanto ao crescimento. Eles estão expandindo o plano de expansão, ou melhor, né, eles estão repensando esse plano de expansão para ampliar, né, mais estados, né, estados mais ao sul do Nordeste, enfim, não sei do que eles estão falando, né, mas, enfim, eles estão pensando em aumentar a área geográfica além do que era o plano inicial. Isso normalmente é um bom sinal, né? Quer dizer que a empresa está vendo a operação, está vendo que está dando certo, que o plano funciona, opa, vamos acelerar, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um ponto de atenção, né? Cuidado, porque sempre que uma empresa dá um passo grande, tem que cuidar para ele não ser maior que a perna. Enfim, já vou falar como observar isso. Então, aqui tem os destaques principais, meio que a gente já viu. Então, chamou atenção esse same store sales ter vindo baixo, né? Quando eu bati o olho, eu falei, nossa, não é bom isso aqui. Por quê? Quando a empresa está crescendo, né, é normal você ver uma receita maior, né? Você está abrindo mais lojas e tal. Só que se ela está abrindo lojas e a receita só cresce porque você tem loja nova, as lojas, né, que já estavam abertas não andam, que é o que o same store sales mostra, quer dizer que o negócio não está indo bem, né? O negócio em si, de vendas e tal, não está indo muito bem. Você está forçando a barra de um crescimento, abrindo lojas novas para puxar a empresa. E como esse crescimento custa CAPEX, custa dinheiro, né, chega uma hora que fica insustentável. No primeiro momento eu até dei uma assustada, mas depois eu fui ver que a empresa tem bons argumentos para justificar esse same store sales baixo, relativamente baixo, no segundo TRI de 21, tá? Então nada demais, mas enfim, lucro bruto expandiu mais ou menos a mesma coisa, manteve margem, né? Um pouquinho, queda nem 1%, mas a queda veio no EBITDA, né? A margem EBITDA caiu bastante, a líquida bastante. A gente já vê item por item, né? As aberturas continuam e é isso. Por segmento, não tem muitos diferenciais. Aqui eu já vou falar logo nessa, não vou fazer suspense sobre o SSS, por que eu achei ruim, mas fui convencido que não é tanto.
né? Porque a empresa comentou bastante sobre o volume do segundo TRI de 2020. Então vamos lembrar o que aconteceu no segundo TRI de 2020. Né? Pandemia, lojas fechadas, porém supermercado, atacado aberto, não só aberto, mas com uma elevação nas vendas, né? Por vários motivos, principalmente programa de distribuição de renda, os próprios hábitos das pessoas foram forçadas a consumir mais alimentos em casa, enfim. Então, o varejo, que são os supermercados tradicionais, tá? O supermercado de bairro, e atacarejo, que é supermercado tipo Atacadão, tipo Açaí, né? Eles não cresceram muito os same-store sales. Por quê? Porque a base de comparação foi muito alta no segundo TRI de 2020, né? Então, é normal que, o fato da loja hoje, uma loja de supermercado, tá vendendo a mesma coisa, tá? Vamos colocar aqui no segundo TRI de 2020, é muito positivo, porque lá você tinha uma pressão muito grande para essa loja vender, né? Você tinha distribuição de renda, o pessoal com auxílio emergencial na mão, você tinha, né, tudo fechado, o pessoal tendo que consumir mais em casa. Então, na verdade, não é ruim um same-store sales flat, né, nessas lojas, até crescer um pouquinho no varejo. Então, eu fui convencido pela explicação da empresa. De fato, faz todo sentido, né? Vendeu muito bem, isso a gente viu no Pão de Açúcar, no Carrefour, né, no Açaí, que esse trimestre foi muito forte no ano passado. E as lojas estão vendendo igual nesse ano, então tá muito bom. Para mostrar que essa comparação não é errada, né, que tem sentido nisso, as lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, a loja padrão aí, né, de equipamento de casa, aí o same-store sales veio bem forte, porque essas lojas estiveram fechadas, pelo menos parte, né, não eram essenciais, né, loja de eletrodoméstico. Então, para esse segmento específico, veio um same-store sales muito bom de 20%. Então, gostei da explicação da empresa, de fato faz sentido, né? Enfim, a base de comparação era muito grande, então não dá para exigir que as mesmas lojas estivessem vendendo mais ainda que um ano atrás, quando estava tudo favorável, né? Bem, faz bastante sentido. Venda externa, né, que é B2B, para outros negócios e não para o direto consumidor, né? Você vende para outras empresas. Essa teve uma leve caída, mas também tem uma boa explicação. A empresa, como ela está expandindo, né, tinha alguns clientes de venda externa que agora ela não vende mais, porque, né, virou basicamente, né, eles têm as lojas próprias lá, né? Então, enfim, vamos ver aqui item por item. A abertura de lojas é isso aí. Então esse é o motivo principal de você ter a empresa, né, apostar nessa expansão e segue abrindo loja no meio da pandemia, né? Resultado muito positivo. E teve essa novidade, que eles anunciaram que vão acelerar. Eles tinham um plano de expansão, nos outros vídeos eu falei bastante disso, né? Bem focadinho ali em ganhar rentabilidade, né? Em adensar as rotas de distribuição, mas pelo visto eles viram que funciona também crescer mais rápido. Então atenção nesse crescimento futuro aí, né, que a empresa está prometendo. Então aqui dá para ver bem, né? A empresa começou no Maranhão, onde tem o maior número de lojas até hoje. No Pará já tem uma operação mais madura. Piauí, Ceará está começando. Ceará foi a primeira loja, inclusive, aberta no trimestre. E eles estão prometendo aqui, ó, expansão nova regional Nordeste, provavelmente aumentar os estados de atuação, né, numa forma mais enfática, tá? Então tá aqui, né, o Total Addressable Market, né, a população atingida aumenta muito, claro, mas aí tem uma longa história pela frente, né? Vamos ver como é que funciona essas aberturas, quanto vai custar, a empresa tem bala na agulha para abrir, se serão boas as vendas das novas lojas, enfim, cenas dos próximos capítulos. Bom, receita a gente já viu, crescendo 25%, bom, né? Levando em conta a base de comparação também, né? Também vale para isso, ou seja, né, o efeito da expansão da rede está se apresentando, enfim, varejo crescendo bastante, né? Destaque, 40%, em cima de uma base de comparação forte, o atacarejo crescendo 30%, mesma coisa, muito bom, o eletro mais ainda, porque as lojas aqui tiveram um pouco mais fechadas, né? Então esperado, e só vendas externas, que caiu, aquilo que a gente explicou, né? A gente está explicando aqui. O segmento é ferramenta importante. À medida que abrimos lojas nesses novos mercados, os clientes que eram atendidos por venda externa passam a comprar nas outras, né? Então, isso aqui é normal. O importante é que no total siga crescendo.
Então é isso, o lucro bruto, até o lucro bruto veio muito bom. Teve uma leve pressãozinha de margem, tá? Nada demais. Eles comentam sobre um pouco de inflação, um pouco mix, né? Até aí tudo bem. Então o resultado, até o lucro bruto da empresa veio muito bom. Nada a comentar. Nas despesas foi que, né, veio o grande vilão, foi o que segurou o EBITDA e o lucro líquido, tá? Então, principalmente aqui, ó, despesa de pessoal, é um pouco de publicidade, mas o valor nominalmente não é tão alto, principalmente despesa de pessoal, foi que aumentou bastante, né? 70% as despesas com vendas, tá? Embora as despesas administrativas, essas até cresceram menos do que a receita, né? Cresceu quase 20 e poucos, né? Que cresceu só 20. Então, no administrativo, que é a pior despesa que tem, eu sempre falo isso, essa é a despesa ruim e essa é uma despesa menos ruim, né? Porque pelo menos tem marketing e tal, são coisas que acabam que você está investindo um pouco, né, na empresa. Aqui, quanto menos, melhor sempre. Tá, ok, mais controlado. Mas por que subiu tanto aqui, né? A empresa comentou de alguns pontos específicos, inaugurou um novo centro de distribuição no Pará, que teve que fazer um ajuste. Que mais? Teve ali uma questão com frete de combustível. Então, enfim, um trimestre com um aumento grande assim, em despesa, tudo bem, né? Se for algo pontual, assim, se depois voltar a diluir, alavancar, ok. Mas esse é um ponto importante, tá? Vou gastar um tempinho aqui. Quando a gente tem essas empresas, então, primeiro ponto importante do Grupo Mateus, a gente falou lá atrás, que era em questão do same-store sales. Você precisa ter um same-store sales bom para indicar que a operação é saudável, que você não está crescendo só por crescer, né, que uma hora, né, o castelo desmonta. O segundo ponto de atenção são com as despesas, tá? É normal você perder um pouquinho do controle com despesa quando você está crescendo muito, né? Você tem que aumentar, vai contratando gente, vai alugando imóvel novo. E o que o Grupo Mateus fazia muito bem até o último trimestre era aumentar sempre as despesas abaixo da receita. Então aquela fórmula que ele estava entregando, assim, não tinha como dar errado. Esse trimestre já não veio tão bom, veio um aumento grande de despesa, por mais que tenham questões, né, não recorrentes, mas é um ponto de atenção para os próximos trimestres, tá? Num trimestre, sim, não tem problema, mas tem que acompanhar se a empresa não está, né, se essa expansão é saudável, né, e esse aumento muito forte de despesas é um ponto para se observar, né? Eles explicaram bastante coisa, teve CD aqui, teve rescisão com um colaborador lá quando trocou, ainda tem estrutura redundante, aí tinha mais o que aqui? Eles contrataram toda uma diretoria nova para planejar essa nova expansão. Ok, se for isso aí mesmo, se nos próximos trimestres, né, acomodar, beleza. Mas é um ponto para se acompanhar para o futuro, tá? O resultado é que o EBITDA e o lucro líquido, né? O que o lucro bruto aumentou, o aumento nas despesas comeu, né? Então ficou EBITDA e lucro líquido flat, né? Não é ruim, tá? Porque quando a empresa, eu falei, né, várias vezes, a prioridade do Grupo Mateus é crescer, tá? Se um outro trimestre, né, o lucro não andar porque tá tendo essas growing pains, né, as dores do crescimento, tudo bem. Mas, né, espera-se que com um prazo um pouco maior, você vai ter diluição de despesa e o crescimento impactando aqui no bottom line. No final das contas, a gente quer ver lucro expandindo, né, EBITDA que seja. Tá? Então, assim, tudo bem, né, faz sentido tudo que aconteceu esse tri. A comparação com o tri anterior do ano anterior era muito forte, né, tiveram esses gastos pontuais, mas esperamos para um próximo trimestre, né, algo mais parecido com o que estava vindo, né? Que é um crescimento tanto de EBITDA quanto de lucro líquido acima do crescimento da receita. Veremos, né? Esse é um ponto para se acompanhar. Não para se preocupar ainda, longe disso, mas para se acompanhar. Mas resultado financeiro ela tem de caixa líquido ainda, né? Então, basicamente... aqui no TRI anterior não tinha entrado a grana da IPO ainda, então até melhorou um pouquinho o resultado financeiro. Então o lucro teria caído um pouco mais. Enfim, o lucro ficou mais ou menos flat, né? A margem apertou um pouco porque a receita subiu, né? Foram as despesas que mantiveram o lucro estável. Acabei de falar bastante disso. Ciclo de caixa é ok, nada de mais nem de menos. Esse é um ponto para se acompanhar também. Às vezes, na expansão acelerada, a empresa perde o controle, né, em relação a estoques, fornecedores recebíveis. Aparentemente, está tudo bem.
tá? Isso aqui exige muita disciplina operacional da empresa no dia a dia. Investimentos, aqui está um ponto também para se acompanhar, ou seja, essa expansão de loja não é de graça, senão toda empresa expandiria, né, num ritmo acelerado. Ela custa dinheiro, lojas novas, infraestrutura de logística, indústria, centro de distribuição, compra terreno, faz reforma, né, obras, então tem um custo. Hoje ainda está bem tranquilo, tá? A gente vai ver aqui, ó, logo depois, que ela está queimando um pouco de caixa para crescer. Isso é normal, tá, pessoal? Não tem como você entregar um ritmo de crescimento muito alto sem consumir caixa, né? É raríssimo os casos de empresas que estão crescendo muito com base na própria geração de caixa. Então, o que a gente vê, na verdade, nem queimou tanto, né? É bem saudável, porque ela gerou 500 milhões, foi mais ou menos o que ela investiu, só que tem dinheiro ficando preso no ciclo de caixa, no capital de giro, que é normal também para uma expansão. Então, só que 200 milhões ali num trimestre tá de bom tamanho para ela. Por quê? Porque ela ainda tem grana do IPO, ela tem mais de 1 bi de caixa líquido. Então, isso aqui ainda vai ser suficiente se ela continuar nessa mesma toada aí, para ela crescer mais de um ano, né? 1 ano e meio aí crescendo sem tomar dívida. E depois que virar para dívida, ainda dá para ela tomar mais um pouco de dívida, né, num nível saudável. Então, isso aqui ajuda bastante também, esse plano de expansão do Grupo Mateus. Eles têm dinheiro em caixa, essa expansão acelerada consome caixa, mas nem é tanto caixa assim, né? Ela consegue. Isso foi o que a Raia conseguiu entregar no passado, que a Fleury fez nos momentos que estava crescendo bem, que a Renner sempre foi mestre em entregar, que é crescimento sem comprometer muito dinheiro. Tá? E enfim, continua os fundamentos, né, bem interessantes. Talvez seja por isso que a empresa decidiu investir aí, ampliar, né, esse crescimento para mais estados além do plano original, tá? Aqui eu acho que acabou já. Então os pontos de atenção se o Same Store Sales vai continuar saudável nos próximos trimestres, né, tá bom? Essas despesas tem que acompanhar, né, esperamos nos próximos trimestres aí, né, uma diluição maior dessas despesas. E sempre vendo aqui, né, o consumo de caixa para o crescimento. Por enquanto está tranquilo, né, está investindo 200 milhões trimestre, né, está bem administrável, perto do que ela tem, bastante caixa líquido e tal. Né, o risco, aquilo que eu falei no começo, assim, ela crescer por crescer, não ganhar rentabilidade, né, as lojas antigas não renderem bem, é você ficar gastando CAPEX para crescer, você cresce a receita meio artificialmente e depois, a hora que acabar o dinheiro, que você tiver que tomar dívida, começa a pesar, né? Tá muito longe disso, né? Não é o cenário para o Grupo Mateus. O Grupo Mateus continua crescendo saudável, bem, né? As despesas não foram tão boas esse tri, mas normal acontecer, né? Com o outro trimestre. A gente já sabe os pontos chaves para acompanhar. Ok, pessoal? Acho que era isso. Falamos tudo que tinha para ser dito. O Grupo Mateus é um dos cases de crescimento mais legais aí da Bolsa, gosto de acompanhar sempre e por isso foi a escolhida para a gente fazer o vídeo hoje. Beleza, pessoal? Então era isso aí. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!